se este Congresso da Renamo, que vai acontecer nos próximos dias, poderá ser, digamos assim, o tal Congresso da reforma dentro do partido e, sobretudo, olhando pelos cenários desenhados nos últimos meses e essas diferenças internas que foram surgindo e agudizando-se agora, portanto, com o surgimento de várias candidaturas públicas para a liderança da Perdiz. Sérgio. Bem, começando bem por essa questão da transferência, para mim, uma das razões que podem ter ditado a transferência pode ter sido esta abertura, esta interligação entre o Manuel de Araújo, por um lado, e Venâncio Mondlane, e aquela aparição de Venâncio Mondlane, Climane, com aquela moldura humana toda, e provavelmente percebeu-se que a ser em Climane pode vir a criar um certo tumulto, se nós quisermos, até uma certa pressão da parte dos próprios membros da Renamo, e por isso fazia sentido transferi-lo para um pouquinho distante daquele cenário todo. E por aí, sim, até pronto, tem alguma razão de ser, mas agora, a minha questão é que se nós estamos perante uma Renamo que durante anos, durante meses, se nós quisermos, a justificação era, olha, nós não temos meios para poder realizar o Congresso e de repente já tem, não é, para em pouco tempo... Até porque a logística para Alto Moloco é muito mais... sim, é muito mais exigente do que para Climane. Tudo quanto... Quer dizer, a gente conhecendo esses locais todos, só o local para hospedagem, para poder ficar ali uns 2 dias é um desafio. Se nós olharmos mesmo para as próprias condições dos locais, as salas de conferência é sempre um desafio. Grande parte do material necessário vai ter que ser transportado de Quilimane para Alto Moloco, ou seja, é transferir, na verdade, Quilimane para Alto Moloco numa situação de querer, mas pronto, faz sentido. Nessa perspectiva de querer criar um ambiente tranquilo, onde possam até decidir como tal. A outra questão que aqui se coloca, assim, nós vimos uma multiplicidade, até pelo menos mais de 10 candidatos já surgirem. Destaca-se neste momento uma das candidaturas femininas, que é Ivone Soares, que durante muito tempo ela parece numa espécie de silêncio. Agora, tudo isso, olhando para Alfredo Magomese, Ivone Soares, Mazimbiri, por aí alguns, quer dizer, Elias Lacama, são mais ou menos alguns dos nomes, Yusuf Momad, são alguns nomes, os outros vão surgindo, estão ali, mas pelo menos nós olhamos para esses nomes como aqueles que têm alguma possibilidade de poder avançar. Agora, do ponto de vista estratégico, é isso que nós temos que aqui analisar, porque a Renamo, na verdade, surge neste cenário como quem precisa de trazer um candidato, acima de tudo, que esteja à altura do poder ombrear com os candidatos já apresentados. Estamos a falar do presidente, neste caso do candidato do MDM, que vai ser neste caso o Lutero Simango, e depois temos, por outro lado, a Daniel Chapo, a nível da Frelimo, pelo menos esses dois, em que nós encontramos uma figura que se contrapõe a essas outras. Por via disso, a Renamo é obrigada, digamos assim, a reformular algumas posições que foram tomadas durante o Conselho Nacional que aconteceu. Não, precisa. A primeira coisa está claro, e se essa mensagem não chegou, então eu acho que é uma surdez aguda a nível da Renamo, provavelmente que essa não vai ser curada nunca, e por isso, até porque, infelizmente, embora não devesse levar à morte, mas pelo menos eu vejo aqui que essa surdez a permanecer, até que permanecer, vai ser sei lá, uma das razões da morte da Renamo, vai ter que se queixar exatamente por não ter essa capacidade de ouvir nos próximos dias. Por que que digo isso? Porque se a Renamo, na verdade, tiver que se posicionar, a primeira coisa que tem que fazer é verificar desses candidatos todos quem são as pessoas que podem, de alguma forma, aqui aparecer para nos representar
como um partido ganhador, se assim quisermos, a nível, ou pelo menos que tenha uma capacidade de aumentar um pouco aquilo que é a nossa representatividade a nível das instituições. E aqui nós vimos, é verdade que nós vamos dizer tudo bem, mas não tem uma visibilidade a nível das zonas rurais, porque mas usa os mídias, estamos a falar de televisão, um pouco a rádio, quando nós temos pelo menos, e as redes sociais, quando nós temos pelo menos aqui neste país cerca de 70% ou 80% da população que não tem acesso a esses meios. Mas, de uma ou de outra forma, nós temos que convir que a opinião, ou seja, quando temos alguém que tem uma aceitação a nível das grandes cidades, como seja Maputo, como nós podemos ver em Climane e Nampula, também uma situação, um cenário que nós vimos, vai ser também a nível da Beira, estamos a falar de Venâncio Mondlane. Então nós temos que começar a pensar que é muito mais fácil vender a imagem dessa pessoa para outros locais do que, por exemplo, começar com uma imagem. Ou seja, nós temos pessoas capacitadas, olhando para Ivone Soares, olhando para Alfredo Bangomisso, olhando para o próprio Araújo, nós temos pessoas, não é? E mesmo a pessoa de Elias Lacama, pessoas que podiam, se nós estivéssemos a falar aqui de uma liderança, o presidente da Renamo, para liderar a Renamo, na verdade todas estas pessoas têm a possibilidade de o fazer. Mas agora estamos a falar de um candidato que deve ser apresentado, ou seja, o Renamo aqui vai ter que se apresentar em dois cenários, em que vai dizer que é tudo bem, porque, de uma ou de outra forma, até porque Venâncio Mondlane, daquilo que foi o perfil desenhado, não se encaixaria adequadamente nisso. Então, nós teríamos aqui um desafio de ter que apresentar um candidato a presidente da Renamo, mas também depois um candidato às presidenciais. Eu acho que é esse cenário que tem que se desenhar. Quem é que nós vamos levar à frente? Embora essas outras pessoas tenham capacidade, mas a primeira coisa que nós temos que ver, quem é a pessoa que, em termos do tempo que nos resta, seria, neste caso, potencial para nós podermos lançar a sua imagem, ou seja, continuamos, nós estamos a começar da base. Ivone Soares, embora seja uma mulher, esse é um problema, que, com uma capacidade dotada e tudo mais, mas se nós formos a olhar em termos da imagem pública, provavelmente ela vai ter alguma diferença em relação a Araújo, em relação a Venâncio Mondlane. Então, é um pouco disso que tem que ser conjugado a nível da Renamo, enquanto eles estiverem a fazer a seleção. Antes de provocar o Egídio, quero provocar, portanto, o Edson. Na sua opinião, Edson, quem neste momento ganha e quem perde, digamos assim, com estas divergências públicas entre a ala do atual, portanto, presidente do partido, Ossuf Momad, e os deputados e membros do partido que já anunciaram a sua intenção de se candidatar, digamos assim, à liderança do partido? Bom, primeiro é dizer que perdem todos. Uns perseguem a imagem Renamo por aquilo que ela construiu e alguns, se usarem os seus nomes só, sem Renamo, não existe. Então, o que agora nós estamos a assistir é que a Renamo está sendo usada como um capital de imagem de algumas pessoas. Num olhar sombrio, eu diria que o Ossuf Momad sabia, sempre soube, que como presidente, como um candidato às presidenciais, não ia longe. E fez uma estratégia que poucos poderiam perceber. Quando promove o Venâncio como assessor político e ao mesmo dele direto, e como relator e algumas outras pastas que ele foi assumindo, estava a projetar nele um candidato às presidenciais. Pouca gente entendeu isto, inclusive o próprio Venâncio. Ele está acomodado como presidente do partido. Tanto que, como presidente do partido, ele só serve para aquela postura de presidente. Mas, em termos administrativos, ele havia colocado mandatários que faziam a sua função, tanto que ele adormeceu-se nesta questão de presidente e não tinha estas saídas como ele tem feito
ultimamente. Abandonado por aqueles que ele confiou, teve que se erguer e começar a fazer o que ele devia ter feito. Confiou demais e o resultado foi este que nós vimos. Na linha do Sérgio, o que pode trazer a Renamo uma mudança radical ou mais a funda seria realmente, se o partido desejar, manter o presidente Yusuf como presidente do partido e procurar-se uma figura jovem. Está lá Ivone Soares, está lá o Venâncio Mondlane, está lá o Araújo, está lá... Agora, não diria Magumice, nem diria Manjimbiri, porque são pessoas mais diplomáticas, essas não são muito... Elias da Cama? Elias da Cama também não é tão assim popular como os outros que acompanham a democracia e a evolução. O nome da Cama não teria peso suficiente? Portanto, o nome da Cama teria peso se este nome estivesse incorporado no jovem, num filho, num sobrinho, mas com uma característica motivadora, mobilizadora, em termos de imagem, seria útil. Mas como não existe, há estas questões todas em que qualquer um está à busca de usar esta marca da Cama. Todos falam em nome do presidente da Cama. Não há ninguém que diz simplesmente que, olha, eu sou militante da Renamo, vou porque tenho causas da Renamo. A única marca que mesmo o malogrado ter nos deixado continua a vincar e a trazer a sua energia é o nome do Afonso da Cama. Todos vão falar em nome de Afonso da Cama. Vamos a Ivone Soares. Soube gerir a sua imagem, não esteve muito interligada às polêmicas com o seu presidente. Isto devia ter sido com os demais. Os outros usaram a fragilidade do Yusuf Mohamed para se impor e isto também não está a ser muito bom. Por que eu digo isto? Qualquer político, é isso que nós estamos aqui a discutir, o caráter de um político. O político não pode saber simplesmente falar. O político não pode saber contornar informações. O político tem que ser alguém que a sua fala é coerente às suas atitudes. Se formos a olhar para aquilo que são os partidos políticos independentistas, como a Frelimo, é o partido que nos trouxe uma alegria, mas de um dado tempo perdeu o seu valor porque o seu caráter não estava assente naquilo que era a visão de Samora, Mondlane, Urias Simão e os demais. Então, podemos correr um risco de estarmos a promover alguém inconscientemente, enquanto esta pessoa tem interesses pessoais. Todos que estão na concorrência, todos que estão ali a mostrar os dentes bonitos, a mostrar o cabelo, o corte de cabelo bonito, não é exatamente o que eles são. O que é que lhe parece que possa vir a ser este Congresso, envolto, portanto, estas enormes diferenças que existem dentro, portanto, da Renamo? Eu quero recorrer a um depoimento de um dos membros do MDM. Quando o Venâncio saiu do MDM, o que é que fez? Não despediu. Criou mesmo as circunstâncias, ficou na dele. A Renamo foi ingênua, porque não olhou para os antecedentes, jogou para o lado político, o capital político pode ser benefício. Para nós, pegou, arrumou, colocou a coisa, está a dar barulho. Então, Manuel de Araújo é um pouco reservado, tem uma reserva enorme naquilo que é a sua posição, porque ele tem um Estado que lhe manda, e que controla, tem a sua forma de Estado, e ele não vai querer perder o império que criou em Quelimane, os lobbies que tem, é aquilo que nós assistimos... Muito rapidamente, só para lhe provocar, poderemos ter, neste Congresso da Renamo, algo semelhante àquilo que aconteceu, por exemplo, no CC da Frelimo? Sim, há improváveis. Os improváveis poderão ser os prováveis. Aqueles que possivelmente são cantados pelo povo podem chegar lá no Congresso e chumbarem por aquilo que pode estar-se a cozinhar. Haverá muitas surpresas. E a divisão de votos vai ser renhido, mas vai vincar quem controla o partido. Eu acredito que o Yusuf Mohamed não está muito interessado em concorrer às presidenciais. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Yusuf Mohamed está acomodado àquilo que está e é. E tem mais. Como é que os que ganharem a eleição presidencial, ou serão indicados, a pessoa que será indicada às presidenciais,
vai reivindicar a sua posição como mais votado. Egídio, para si, o que é que julga que pode trazer, pode transpirar deste Congresso de Renamo e neste ambiente que a Perdiz tem vivido, portanto, nos últimos meses? Comentário, eu vou dar também a minha opinião. Pois. Eu julgo que o Suf Mohamed vai ganhar folgadamente. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu julgo que desses 10 candidatos, alguns são candidatos fantásticos com o objetivo de simplesmente dispersar os votos. Vamos tentar ver, e principalmente polarizado no centro. Majibiri, Endau, Magumisi, Endau, Ivone, Endau, Elisa Jacama, Endau, Bissopo, Endau, Juliano Picardo e Manhunga de Moatize, Osufo e Macua. Ora, são 358 delegados que vão para lá. 45 vindo do sul, 186 do centro, do norte 127. E se nós estamos aqui a falar de 6 candidatos só, Ndauos do centro, aliás, Bissopo não é Ndau, é Sena, por acaso, é da etnia Sena, estamos aqui a falar de uma grande dispersão de votos. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é como que se chega em Alto Moloco. Este é um partido muito curioso, é um partido militar. Alto Moloco não tem infraestrutura. Os 2 dias para chegar lá vai ser eventualmente de carro, mesmo que desembarque em Quilimane. Bom, como é que os membros do sul de Moçambique vão chegar até Alto Moloco? Vão levar muito tempo, vão chegar muito cansados. Os 2 dias não vão ser de conforto, vão ser de desconforto. Chegado lá, tudo o que aqueles delegados vão querer é voltar. É provavelmente pior do que subir a Serra de Gorongosa, onde o aviso já era dado aos asmáticos, que você se é asmático, não venha aqui. Está frio e vai se dormir fora. Cada um leva a sua esteira. Não me parece que vai ser muito diferente disto. O outro elemento que eu estava a dizer é que este assunto aqui, o Congresso está a acontecer já nas barbas do deadlines de inscrições, que significa que quem está a cuidar da papelada é o Suf Mohamed. Esse é alguém que tem um poder de barganha para comprar lealdades. Quanto à minha irmã e amiga Ivone Soares, eu julgo que não tem mesmo chance. Nós podemos gostar dela e tal, mas este partido é muito militar e conservador também. Quase que a semelhança da Frelimo. Nós estávamos aqui, por exemplo, durante essas pré-candidaturas, muitas vontades de mulheres galácticas. Nem nos corredores falou. Nem nos corredores. Então, significa que ainda temos muito trabalho. Agora, quanto a ela, aquelas DF da Renamo vão dizer que essa menina, essa aqui, é nossa bebê. Quer dizer, simplesmente nem vão lhe considerar. Mas é boa candidatura. Eu, pessoalmente, é minha amiga e eu admiro bastante a sua intelectualidade, o seu espírito combativo, a sua contribuição como chefe da bancada da Renamo durante o tempo foi espetacular. Tem a semelhança do Venâncio também, mas Venâncio foi automaticamente desclassificado por causa dos critérios que estavam ali. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um evento que vai legitimar o Suf Mohamed. Agora, permita-me eventualmente comentar a ideia de que o Suf Mohamed não esteja interessado em continuar como presidente e candidato. Eu julgo que faz toda a diferença ser presidente do partido e candidato às presidenciais. Não só pelo poder reforçado que tem, porque, na verdade, dentre todos esses, a única pessoa que foi testado na prática é, modéstia à parte, eu perdeu como presidente nas eleições passadas, não é? Então, ele pelo menos conhece. De uma ou de outra maneira, é o mais experiente comparado com os outros. E concorrer como presidente, como Edson está a dizer, pode-se colocar alguém para concorrer pela Renamo, pelas presidências, e ele fica com a presidência da Renamo. Aliás, as presidenciais, ele fica com... Isso é simplesmente impossível. Aliás, isso é o equivalente a levar uma pistola e dar-se na cabeça, nem no pé. Porque quando sair o vencedor, na hipótese de o candidato ser o segundo maior, então ele é o candidato que tem maiores recursos do que o próprio Suf.
Então teríamos uma bicefalia instalada na Renamo. Teríamos um que goza do estatuto do candidato mais votado e o outro, e líder da oposição, e o outro presidente do partido. Então, de longe, não faria muito sentido. Nessa sua crença de que o Ossuf Momad é a figura que reúne melhores argumentos neste momento, portanto, que poderá ser deste Congresso reeleito, presidente do partido e candidato às presidenciais, o que é que lhe parece a ideia de termos neste momento um Ossuf Momad que aparentemente a corrente interna não está a ele bastante associada e também externamente a sua popularidade não é tão acentuada assim, e o fato de muita corrente de opiniões afirmar que a avançar o Ossuf Momad como candidato da Renamo, este poderá significar pretensamente o fim daquela formação política. Eu tenho muitas reservas, porque grande parte dos comentários que nós fazemos não são baseados em factos ou eventualmente, porque também em Moçambique a política é muito difícil e até é proibido fazer sondagem. Então não sei como é que nós vamos chegar a alguns dados concretos. Olha, mas baseado nos resultados anteriores e na cartografia eleitoral, é fácil perceber que a Renamo tem uma base cativa, que são mais ou menos adultos, das zonas rurais, predominantemente das zonas rurais, e que não mudam muitas das vezes de opinião. Dois, às vezes o processo eleitoral, muitas vezes, pode ou não ser determinante. Quanto mais eleitores se recenseiam e maior é a afluência dos votos, a oposição tende a aumentar a sua presença no Parlamento. Mas quanto maior for a abstenção, a oposição sai a perder. Então, o que vai determinar qualquer membro da oposição ou qualquer sucesso da oposição vai ser, de facto, a afluência às urnas. Ora, afirmar que o Ossuf Momad não tem uma boa inserção não me parece que seja uma boa forma porque primeiro, não temos referência. Segundo, os que assim expressam a sua vontade, nós podemos contá-los. Sentado aqui mais 15 minutos, nós podemos acabar a contar quem não gosta de Ossuf e quem já expressou. Portanto, é a ala dita intelectual que clama pela mudança, são algumas tendências. Esses aqui, no tempo de Jacama, não brincavam, não brincariam dessa forma. Porque Jacama chamava-os para a serra, mandava batê-los, prendia-os, ficavam presos lá e depois voltavam com o juízo na cabeça. Agora que há democracia na Renamo, qualquer um quer falar. Este aqui é o problema. E vou recordar com muita tristeza e que a sua alma descanse em paz, o então deputado Milaco, que era também um tipo confuso aqui, foi chamado para a serra, só que calhou mal. Calhou que a Santongia, nesse momento, estava sendo atacada e morreu em combate. Mas como eles, muitos outros foram educados lá. Então, agora parece que querem brincar com o Ossuf, já que não existe a prisão chamada Serra de Gorongosa. Este aqui é o problema. É também indicador de alguma indisciplina aqui. Mas pronto, eu pelo menos desejo sucesso a este Congresso e que vença o melhor e vamos ver. Mas para mim, o Ossuf, neste momento, com os dados que eu tenho aqui, está claro. Realmente, o que o Gito está a dizer, há muita indisciplina realmente. Há muita indisciplina. Vamos lá, Frelimo é um exemplo concreto. Vimos o Formigas a ser mandado calar em frente às câmeras. Sai daí! Porque existe em algum momento esta questão de controle de vozes, quem fala, quem não pode falar. Mas na Renamo não existe, qualquer um pode falar. E nós temos que assumir que verdadeiramente o Ossuf Momad, concordem ou não concordem os telespectadores, os pró-Venâncio, os pró-Araújo, esse senhor tem a sua passividade. Na Frelimo você não abre a boca, porque é uma disciplina, como diz o Roque Silva, disciplina militar.
Então, não é só querer, é preciso ser querido. Então, isto na Renamo não funciona. Qualquer um pode se querer, pode fazer a sua moda, pode falar mal do seu presidente. A grande questão também eu ia colocar. Como é que tu queres ser líder da Renamo a falar mal da própria Renamo? Se tu queres dirigir uma Renamo, que te identificas como Renamo, tu estás a falar mal da sua própria casa e queres que amanhã apareças e digas eu sou o líder deste partido. Alguma coisa está errada. Nós não precisamos ser tão intelectuais para entender esse tipo de coisa. Tu tens um pai, estás a falar mal do seu próprio pai. E meia volta diz ao público, olha, este é o meu pai. As pessoas vão te olhar como... Quer dizer, precisa ser tão ignorante para não compreender certos discursos. Uma das causas vigentes aqui é que há interesse de dividir a Renamo e, no fim, cada um pegar o seu pedaço. Há pessoas que, em parte, estão a instigar uma determinada figura simplesmente para amanhã aparecerem como heróis que irão salvar a Renamo. Então, eu quero dizer aos meus amigos telespectadores, política é uma mentira. Eu estou aqui vestido de um fato, uma gravata, eu vou falar a linguagem do povo. E é este lado que o eleitorado não compreende. O político vai falar a linguagem do povo, vai sentir como o povo. Vejamos, se não tivesse nenhum benefício atrás, que o benefício do segundo mais votado, com aquelas regalias todas, podes crer que ninguém correria de Rovuma a Maputo, gastar dinheiro que não tem? Então, este eleitorado tem que acordar. Aqueles senhores foram treinados em escolas políticas como em União Soviética, quer dizer, são trabalhadas para enganar as pessoas. Ninguém, o Egídio, se não tivesse valores para percorrer todo Moçambique, você ia ficar na sua casa e não ia gastar nada do que você pode gastar, mas as pessoas sabem que depois de gastar haverá uma compensação. Por isso que estão a correr, falam mal dos outros. Olha, tu não podes construir uma imagem falando mal dos outros. Vejamos, partidos ou organizações que são construídas de forma rotulosas são recorrentes a serem divididas também, porque é uma semente que você planta. Então, as pessoas têm que compreender que a questão de lideranças políticas não é só querer, não é só acordou, tens uma oportunidade num partido. É preciso que haja uma interação de dentro para fora. E revolucionários, Hermínio, nunca foram pessoas detentoras de algum bem material. Todos os revolucionários foram escassos dos seus recursos naquilo que é a revolução. Se conhecemos a história da Frelimo, vamos perceber que a Frelimo não tinha armas, não tinha nada, mas o espírito que moveu os primeiros nacionais a encartar por esta questão de libertação, não tinham roupa, não tinham comida, não tinham morada própria, mas o espírito que lhe movia para a liberdade deste país, acabaram morrendo sem nada. Jacama, o que é que tinha? Não tinha nada. Então, abriu o espaço, o Yusuf Mohamed, é aceitar que tomasse parte do banquete. Os outros estão a dizer que afinal é possível, nós também vamos assaltar este banquete. Então, política é para nós acompanharmos dia a dia e as pessoas têm que se divertir com política. Não levem a sério isto, porque os que estão lá não são sérios. Pois bem, nós vamos sair para mais uma brevíssima pausa, voltamos em poucos instantes para fecharmos o programa. Até já. O Sérgio, perguntar-lhe, Sérgio, portanto, a marca Renamo precisa ganhar um novo ímpeto, a marca Renamo precisa, portanto, ser novamente credibilizada, ou ser credibilizada, tirando novamente, olhando, portanto, para o braço de ferro, sobretudo, do Venâncio Mondlane com o partido Renamo, as vezes recorrentes que o partido esteve exposta, portanto, em juízo e por aí afora? Bem, a marca Renamo neste momento está, na verdade, se nós fôssemos a ver, e é verdade, não entendo porquê, a questão de não podermos fazer aqui estatística, aquelas comparações eleitorais em Moçambique, não entendo porquê. Eu acho que há uma necessidade de se rever isso, essa lei, nesse sentido. O país perde muito com isso. O país perde muito. Pois. Mas neste momento, se nós fôssemos a fazer uma estatística e olhar, a marca Renamo, até porque está ao rubro, está numa situação, numa boa posição em relação a qualquer outro. Agora, a questão é como é que essa mesma Renamo há de sair fortalecida neste Congresso. Eu acho que o futuro da Renamo está
vai ser determinado, ou seja, sentenciado exatamente neste Congresso, a forma como este Congresso vai. Até porque o que aconteceu há pouco tempo, o que está a acontecer até agora, até ao dia 15, vai, de alguma forma, criando mais expectativas a nível da Renamo, vai, de alguma forma, dando um pouquinho mais de marketing à própria Renamo e algumas pessoas específicas na própria Renamo. Eu acho que política, provavelmente, contrapondo um pouquinho a questão do colega o Edson, é uma coisa muito séria, que deve ser levada muito seriamente. Porque a questão é esta, nós estamos a falar de pessoas, neste caso de organizações, que se juntam, que é para poder dar o destino, conduzir os destinos deste país, as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos de levar a sério. Quais são os possíveis, quer dizer, os próprios candidatos que nos são apresentados. Será que essa mesma pessoa estaria em condições de poder levar este país a um bom porto? Ou seja, se nós tivéssemos, daquilo que são os objetivos, se é que temos algum objetivo como país, provavelmente nós precisamos estabelecer os nossos objetivos, mas aquilo que são os anseios de cada moçambicano podem se encontrar realizados nesse candidato que aqui nos é apresentado. Então, parece que os moçambicanos começam a ter essa ideia, né, de que, olha, eu não me revejo em Sufo, mas revejo-me, por exemplo, no Venaço. Eu não me revejo, por exemplo, Majimbiri, eu revejo-me na Ivone Soares. Eu não me revejo, por exemplo, em Policardo, mas eu revejo-me na Ivone Soares. É um pouco disso que nós temos. E a nível das próprias organizações, nós temos que ter essa capacidade de fazer essas leituras e dizer, tudo bem, o que eu quero, o que é que eu ganho com isso? É, na verdade, aquele tacho, se assim quisermos, que é do segundo mais votado, ou então nós queremos que este país tenha uma nova roupagem, uma nova forma de ver as coisas. É um pouco disso que nós temos que ter em conta. E olhando para essa realidade, o que eu tenho também a dizer em relação sim, é verdade, quando a gente tem, é um pouco disso que nós vimos em todos os partidos. Quem que comanda, quem que vai mexendo aí com os pauzinhos. Mas esse mexer não deve ser para o meu benefício, olhando mesmo para a questão do Yusuf Momad. A questão é, qual vai ser a vantagem para o partido em primeiro lugar, não é? É verdade, olhamos para o partido, mas também olhamos para a nação e não para mim. Ou seja, eu tenho que sair desta equação como pessoa. Eu olho para, ok, se nós queremos aceder, neste caso, ao poder, o que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso posicionamento como partido político? E é verdade que, sim, de uma ou de outra forma, a Renamo, seja com quem for, com qualquer das pessoas que ali nós indicamos, provavelmente muitos deles vai sempre aparecer como o segundo partido mais votado. Mas o ser segundo partido mais votado, o que vai significar? Que, na verdade, vai reduzir um pouquinho mais o percentual, não é, daquilo que é a presença, neste caso, dos eleitores, os votos aí apresentados, mas provavelmente, se aparecer de alguma forma com um candidato que já foi testado, não é? Nós estamos a falar, veja, Yusuf Momad, embora tenha sido testado nas últimas eleições, ele não tem o mesmo posicionamento, a mesma aparição, provavelmente que estas duas pessoas, não é? Estou a falar de Araújo, por um lado, estou a falar de Venaço. E principalmente se nós olharmos que o eleitorado, 60% do eleitorado moçambicano são jovens, não é? Temos sim esse 40% que são pessoas já com uma idade dos 35 para lá, mas temos, até principalmente nessas últimas eleições, nós temos uma fasquia muito significativa de jovens que vão votar pela primeira vez ou votaram nas autárquicas pela primeira vez e que viram essas figuras e se revê nessas mesmas figuras que nós aqui apresentamos. Então, eu acho que é isso que nós temos que trazer. Agora, o outro aspecto, sim, concordo plenamente neste tradicionalismo, não apenas para os partidos políticos,
mesmo para os próprios moçambicanos, para o próprio eleitorado. Quer dizer, vai ser muito desafiador aparecer a Ivone Soares ali a ombrear, por exemplo, com Daniel Chapo, não é? Depois olhando, pronto, infelizmente é essa imagem que nós temos. Vejo o Egídio com a cenário, portanto, a cabeça. Não, mas ele está a concordar comigo. Está a concordar. São daqueles momentos que nós... Muito rapidamente, Edson, porque estamos mesmo já pressionados pelo tempo. Tem uma má interpretação que as pessoas têm do que nós comentamos aqui. Como bem disse, ser candidato às presidenciais é uma responsabilidade. E não se pode medir popularidade como uma forma de ver a competência de alguém. O caráter de alguém é que define quem é esta pessoa. Se nós queremos recuar para trás, a Frelimo nos trouxe a independência e pegou na imagem da Renamo e diabolizou por 30 e tal anos. Vejamos, todos nós achávamos que quem somente pilava as pessoas era a Renamo. Mas a verdade, como sempre não tarda, hoje as pessoas que outrora tinham uma sede de vingança pela Renamo são as mesmas que estão a abraçar a Renamo. Quer dizer que, ao longo do tempo, a evolução humana provou que um justo pode ser um injusto. Olha só, as pessoas têm um ar errado de olhar para o Gide, olhar para mim como possível lambibota. Mas as pessoas não sabem que inimigos a gente cria aqui. E é isto que as pessoas têm que começar a perceber. Eu não olho para a popularidade de alguém. Eu olho para o caráter. Se eu sou seu amigo, ô Hermínio, e não penso duas vezes para te trair, tu não tens caráter para liderar outras pessoas. É isto que este povo não está a compreender. A Renamo sempre foi disciplinada. Mesmo que houvesse vontade de insurgir-se diante da pessoa de Afonso Dhlakama, como havia uma disciplina, eu acho que há muita subestima-se muito as pessoas que permitem que as pessoas falem delas e acham que nós aqui estamos a serviço de alguém. Eu, em particular, não estou a serviço de ninguém. Só não vou permitir que um Roque Silva tome o poder. Obrigado. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas que querem uma Renamo robusta devem ser coerentes. O fato de eu gostar de alguém não me inibe de o analisar de todas as formas possíveis. Porque eu tenho visto, desculpa, Hermínio, porque eu tenho visto os insultos que muitas das vezes o Egídio recebe, mas quando nós saímos daqui, nós não somos inimigos. E as pessoas têm que perceber que nós gastamos tempo, lemos, e hoje eu estou de óculos e as pessoas não sabem por que eu estou a pôr óculos. Porque eu estou sempre a investigar, a procurar entender. Então, não se pode, as pessoas podem até gostar de quem que seja, mas se Deus não te aprova, vamos assistir o que aconteceu ali no Congresso. Mesmo para fechar.